precisamos falar de uma coisa muito séria. Julie and the Phantoms. Julie and the Phantoms é a nova série da Netflix que foi baseada numa série brasileira chamada Julie e os Fantasmas. Basicamente, a história da série é uma menina que encontra os fantasmas na casa dela, e esses fantasmas eram jovens que tinham uma banda e eles acabam fazendo uma banda juntos, Julie e os fantasmas. Gente, quando eu vi que saiu a série, eu fiquei em choque. Eu falei, não acredito. Meu Deus. Meu sonho pode ser realizado. O Daniel pode ficar com a Julie no final. Isso pode acontecer. E é isso que eu quero. Eu quero que o Daniel fique com a Julie, porque o Daniel é um fantasma. Daí na série original, ele não ficou com a Julie. E tipo, ok, tudo bem, ele é um fantasma. Mas cara, é uma série. Qualquer coisa pode acontecer numa série. Existe fantasma na série, ele pode ressuscitar, sei lá, qualquer coisa do tipo. Eles tinham que fazer alguma coisa assim, sabe? Então, assim, eu fiquei muito bolada. Eu fiquei muito, assim, desacreditada. Não é essa palavra, mas eu fiquei, assim, muito bolada por causa do final da série brasileira. Tudo bem que, tipo, eu tava vendo um vídeo dos atores da versão brasileira que eles falaram que não teve a segunda temporada porque a Band não quis renovar e a Nickelodeon não tinha dinheiro pra continuar a série. Porque, tipo, era televisionado na Band e na Nickelodeon, os dois em conjuntos, né? Então, se a Band não renovou o contrato, não deu pra fazer a segunda temporada. Então faz sentido ter terminado com a Julie com o outro amigo dela, porque na outra temporada ela ia ficar com o Daniel, provavelmente, né? De algum jeito. Então é isso, eu fiquei muito assim, chocada com aquele final, nunca superei. Eu até comecei a ler uma fanfic que eles, de algum jeito, eles iam ficar junto. Só que eu não terminei de ler fanfic e eu nunca mais vi ela, nunca mais consegui encontrar, e é isso. Então eu não estou satisfeita com o final. Quando saiu a série da Netflix, eu fiquei um pouco assim, com medo, né? Porque vai que é ruim. Tipo, vai que é uma adaptação ruim. Mas eles fizeram um negócio muito legal. No Julie e os Fantasmas original, eles poderiam aparecer pra qualquer pessoa. Só que eles, na banda, eles usavam uma roupa, né? Uma máscara, uma roupa para ficar todo protegido. Porque eles não podem aparecer para as pessoas por causa da polícia espectral, que é a polícia dos fantasmas. Mas na versão da Netflix é diferente. Eles não conseguem aparecer para quem eles quiserem. Eles simplesmente apareceram para Julie. Quando eles tocam junto, eles conseguem aparecer para todo mundo. E fica muito legal, tipo, fica um efeito muito maneiro, que quando eles começam a tocar, eles aparecem, assim. A desculpa deles, né, pra não falar, tipo, são fantasmas que estão aparecendo aqui. Eles falam que são hologramas, né, porque hoje em dia existe show de hologramas, esses negócios assim. Hatsune Miku tá aí pra provar que pode enganar, sim. Vai que Hatsune Miku não é um fantasma. Mas é isso. Então eu achei muito legal essa ideia de ser um holograma, né, tipo... Gente, eles aparecem porque eles são hologramas. E também, eles sendo hologramas, fica bem melhor, porque eles não precisam usar máscara. Na versão brasileira, ela não consegue ter o contato visual com o Daniel. Ela, tipo assim, ela olha pra máscara e não dá pra ver pra onde tá olhando e tal. Às vezes nem dá pra saber quem é o Daniel. Assim, dá porque ele usa a mesma máscara, mas, tipo assim, não tem aquela conexão que tem na versão da Netflix, que eles se olham, eles ficam muito pertinho e tal, é muito fofo. Porém, na versão da Netflix, eles não conseguem se tocar. Tem uma parte que eles acabam se tocando, é tipo... Como eu consegui fazer isso? Tipo, sabe, é muito legal. Bom, a série da Netflix também tem algumas mudanças, né? Não tem essa parte da polícia espectral, tipo... Na verdade, os fantasmas não conseguem aparecer para os humanos. Esses fantasmas da banda, eles apareceram sem querer pra Julie. Só a Julie consegue ver eles. Só que precisa de um vilão, né? Porque o vilão da série brasileira era o cara da polícia espectral, né? E esse da Netflix é um fantasma também que ele tem
alguns poderes que outros fantasmas não têm. Ele quer meio que manipular eles. Provavelmente ele quer o poder desses fantasmas, né? Ah, eu não falei que o diretor da série da Netflix é nada mais, nada menos que o mesmo diretor de High School Musical. Então você imagina como que fica as músicas. Cara, fica incrível. Todo mundo canta muito bem. As coreografias são incríveis. E, cara, eu fico assim, apaixonada. Tem uma música muito fofa que é dos dois, né? Da Julie e do Luke. Que a Julie tá lá dançando com um carinha lá que ela gosta ou gostava. E ela começa a pensar no Luke, como se ela estivesse dançando com o Luke e aparece eles dançando junto, né? E ai, é muito fofo, gente. Depois eu vi um vídeo deles ensaiando, né? Ai, eu fiquei assim, meu Deus, que fofos, até ensaiando, sabe? Tipo, ai, muito fofo. Assim, tem essas diferenças, mas também, tipo assim, tem muita coisa igual, até porque foi baseada na versão brasileira, né? Cara, tem que acontecer alguma coisa pra eles voltarem pra realidade, tipo, os fantasmas voltarem pra realidade, cara. Tirando que o Nick o Nicholas da versão original, ele foi meio bocó, porque ele tramou com o amigo dele de tirar máscaras dos fantasmas. Sendo que era segredo. Cara, se é segredo da banda. Tipo, é o mistério da banda. Por que ele vai tirar na frente de todo mundo, sabe? E ele ficou fazendo o amigo dele lá tirar na frente de todo mundo. Eu achei muito palha. Mas depois ele se mostrou mais bonzinho. Outra diferença que tem entre o original e o da Netflix é que no original a Julie só tinha vergonha de cantar em público e tal, porque o menino que ela gosta tem a ver também e tudo mais, né? Mas na versão da Netflix, a Julie perdeu a mãe. E ela não cantava porque ela cantar ou tocar, né? Lembrava muito a mãe dela e ela ficava triste, não conseguia superar isso, né? Ai, gente, tem um ator na versão da Netflix que eu olhei pra ele e falei assim, conheço esse cara. E é o Bobo Stewart. Bobo Stewart, não sei como se pronuncia, mas ele fez a saga Crepúsculo. Ele é um dos lobos. Agora eu vou falar as minhas teorias pra próxima temporada. Porque tem que ter a próxima temporada, né, gente? Por favor. Eu acho que agora que vai começar realmente o romance dos dois, porque agora eles conseguiram se tocar, né? Então, tipo, vai rolar um beijo. Tem que rolar um beijo. Gente, tem que rolar um beijo, né? Pelo amor de Deus. Não rolou nenhum beijinho. Tipo assim, eles só tocaram a mão e deram um abraço no último episódio. Não teve beijo no Julius Fantasmas original, se eu não me engano, dela com o Daniel. Tipo assim, como é que fica os telespectadores? Como? O Alex vai ficar com carinha de skatista, também quero que desenvolva esse relacionamento. E provavelmente vai mostrar a história dela com a menina que odeia ela. Porque, tipo, tem na original também essa história, só que eu não sei se vai ser a mesma coisa. Eu sei que elas eram muito amigas e aconteceu alguma coisa que elas ficaram inimigas. Eu tava pensando aqui, sabe o que podia acontecer? No baile de formatura, porque sempre tem baile de formatura nas séries teens americanas. Tipo assim, ele aparecesse como humano pra ir junto com ela no baile de formatura. Seria muito fofo. Ai, gente, por favor. Ai, sei lá, só sei que, eu acho que todo mundo concorda que a Julie tem que ficar com o Luke. Todo mundo que viu o Julie dos Fantasmas brasileiro sabe, tipo assim, deve concordar com isso. Os próprios atores concordam.
tipo assim, os dois falaram que, tipo, sim, Yuri tinha que ficar com o Daniel, cara. Como assim? E é isso que eu espero pra próxima temporada. Eu espero muito que tenha, né, senhora Netflix, essa próxima temporada e que o final seja assim. Porque, tipo, tudo pode acontecer, é uma série, gente. Aparecem fantasmas, podem aparecer vampiros e fadas e duendes. E por que não um fantasma voltar à vida? Magicamente. Né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês querem que aconteça, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram da nova série. E é isso. Tchau! Tripping on the now, but his lost can be found. It's obvious.